É um prazer hoje vê-la nesse momento presidindo essa sessão, pela importância da mesma. O grande expediente é um espaço em que o vereador escolhe o tema. Ele pode passar aqui informações, ele pode aqui fazer críticas, ele pode falar mal dos outros e pode falar bem dos outros também. Enfim, é um espaço em que o vereador faz o que bem entende. Eu quero inicialmente agradecer a presença aqui da minha esposa Luísa Tereza, que se encontra ali. Tem aqui também o Fábio da Passe, né? O vereador Renato, que eu vi antes aqui lá de... Está lá ele, está nos visitando aqui o Renato. Seja bem-vindo. Quero saudar aqui os meus funcionários, meus assessores, que é o Zangão, ali da ponta, né? A Fábia ali, que está tomando chimarrão, o Luiz e a Jane. Fecharam o gabinete, né, claro. Obrigado pela presença aqui. Eu quero apresentar para vocês, apresentar para a comunidade de Passo Fundo, aqui os vereadores, e quem nos escuta em casa, quem nos vê hoje através da internet, e amanhã vai ser através da TV Câmara, um projeto que deu certo em Passo Fundo, que se chama Brasil Sem Frestas. Eu tenho quase certeza que muitas pessoas já conhecem o projeto, muitas pessoas já viram o projeto, mas eu acho que é importante que se traga aqui, até para reforçar a importância desse projeto. E, no final, nós vamos pedir um auxílio, um apoio das pessoas aqui presentes e quem está em casa também. O Brasil Sem Frestas é um programa desenvolvido e criado aqui em Passo Fundo. Isso é importante. É cria nossa. Isso é importante. E é importante que a gente enalteça e traga esses bons exemplos para que outros copiem e façam isso também. O Brasil Sem Frestas, ele é tocado, foi criado e é tocado por voluntários, Padre Wilson. Isso quer dizer que ninguém ganha nada, pelo contrário, até gasta para desenvolver esse programa. Evidentemente, não visa lucro nenhum, a não ser o lucro das pessoas que vão usufruir do projeto. E veja que, agora em outubro, vereador Alex, completa 6 anos desse programa aqui em Passo Fundo. Eu falo projeto, programa, que para mim acaba redundando a mesma coisa. E qual é que é o objetivo, minha cara presidente, desse projeto? Ele se propõe a dar conforto térmico para as pessoas. Evidentemente, para as pessoas que têm uma residência onde não tenha um devido conforto térmico. Revestindo, isso é importante, essas casas por dentro. E esse revestimento é feito tapando as frestas com placas que são tiradas das embalagens chamadas Tetra Pak. Tetra de 4, Pak de pacote. Justamente essas embalagens que nós encontramos, que nos trazem até em casa o leite, sucos e outros alimentos, às vezes, também vêm nesse tipo de embalagem. E essas placas, porque elas têm 4 camadas e mais alumínio, elas acabam tendo uma proteção térmica, tanto para que não entre calor, não saia calor, não entre frio, não saia frio. Então, é um isolante de primeira qualidade. Evidentemente, só poderia ter saído a ideia de uma química, né? Química industrial, que, conhecendo esse assunto, e como ela mesma contou, e contou de novo agora numa entrevista, que numa madrugada que ela acordou, que chovia bastante, minha cara
vereadora, ela pensou nas pessoas que estavam, eventualmente, tendo dificuldade naquela madrugada, já que chovia e era frio. E como ela tem uma patologia, né, ela não me deu autorização, mas eu vou dizer, ela tem esclerose múltipla, e que é uma doença que precisa de um cuidado muito grande, e eu abri o teu diagnóstico assim, porque isso é importante. Quer dizer, uma pessoa que padece de uma doença, né, que está muito sob controle agora, teve essa ideia de proteger os outros. Isso é importante. E até eu brinquei com ela, ainda bem que tu teve a doença, quem sabe tu não ia lembrar de fazer isso. Acabou fazendo. Mas esse programa, ele atende 3 aspectos fundamentais na sustentabilidade do nosso meio ambiente. E o primeiro deles é justamente o aspecto social, porque ele melhora a saúde da população. E eu fico imaginando aquelas crianças que habitam essas casas precárias e os idosos sofrendo calor demais ou frio demais. Adoecem. Então, a questão social é atendida aí, porque eles acabam melhorando o tipo de vida dessas pessoas, essa proteção. Tem um aspecto social, ambiental, que é muito importante, porque retira do meio ambiente esse produto, que pelo seu tipo de produto, demora mais de 100 anos para fazer a decomposição. E o aspecto econômico, evidentemente, que no momento em que tu dá saúde para as pessoas, está prevenindo que as pessoas adoeçam, graças à proteção térmica, acaba essa pessoa não tendo custos de farmácia, de remédio, de médico, e a própria sociedade ganha também, porque está economizando, essa pessoa não adoece, ela não está tendo custo para a nação. Então, 3 aspectos importantíssimos desse projeto: social, ambiental e econômico. Houve, evidentemente, já um reconhecimento público desse trabalho. Tirou o 2º lugar na categoria de mobilização no Green Projects, que é um projeto de iniciativa do Instituto Nacional de Tecnologia, que reconhece as boas práticas no desenvolvimento sustentável. 2º lugar. Houve também um reconhecimento público quando teve participação no TED, criado nos Estados Unidos, lá em 1984, que já teve como palestrantes Bill Gates, Bill Clinton, Michelle Obama, que espalha para o mundo algumas coisas que são importantes que sejam divulgadas no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos o TEDx, Vale dos Vinhedos, e que lá foi apresentada, então, essa proposta e foi aceita como uma proposta, um projeto que deve ser divulgado para o mundo. A adoção do programa em várias cidades do Rio Grande do Sul também é o reconhecimento do acerto dessa prática, vou repetir, criada aqui em Passo Fundo. Santo Ângelo, Bento Gonçalves, Rio Pardo, Santa Maria, São Cepé, Cachoeiro do Sul e São Joaquim, Santa Catarina. E, quem sabe, outros mais que a gente não tem conhecimento ainda. As inúmeras entrevistas em rádio e TV, inclusive na famosa Ana Maria Braga, na não menos famosa TV Globo, fez uma entrevista com eles. E agora, minha presidente, a Câmara de Vereadores também faz esse reconhecimento do trabalho, vereador Rufa, prestado por eles. Mas quem são esses voluntários? Nós temos algumas aqui hoje, inclusive começando pela Maria Luísa Camusato, a Tota, e está aqui com a sua patota. Valderez Schneider, aqui presente. A Ana Hilda Reis, também presente lá ela. A Uliana de Jesus, da Uliana.
A Oriana está aí também. A Marília Bernardon. Marília está lá. O Hart Dimmermann. Para não dizer que só tem mulher, né? Ah, desculpe, a Hart. É o César. Eu pulei aqui. O César, para não dizer que só tem mulheres, tem o César também. E a Hart, que, desculpe, eu errei aqui, mas já estou desculpado, eu acho. Além dessas pessoas, mais, no mínimo, 40 ou 50 voluntários têm ajudado nesse projeto. Mas como funciona esse projeto? Quais as dificuldades que eles têm? Quais as casas que já receberam essa ajuda? E qual é o problema que eles encontram no dia a dia para desenvolver esse programa voluntariamente, sem receber nada, e que tão bem tem mostrado eficácia? Eu vou pedir, então, que a nossa TV Câmara, através da repórter Ana Paula e do cinegrafista Tiago, que fizeram a filmagem, Miqueias, agora tu pode passar para nós? Depois, no final, eu interrompo e faço alguma consideração de novo. Muitas pessoas querem ajudar e acabam estragando a caixinha porque cortam errado, né, danificam a caixinha. Enfim, que venha ela limpinha, é só isso que a gente quer. Não precisa cortar, não precisa fazer nada. O ideal para nós é que ela venha bem limpinha, que vai ser bem aproveitada, né? Então ela não pode ser cortada errada e nem com sujo. Se eu vou lá na casa com a chapa que já começou errada, eu chego lá no final, eu não consigo fazer aquele trabalho numa tarde que a gente costuma fazer, porque a chapa está torta, tá suja, então não pode. Então tem que ser uma chapa, que eu costumo dizer, uma chapa nota 10. A ideia surgiu, na realidade, de um grande medo. Numa madrugada de 2009, em setembro, eu acordei às 4 da manhã, numa tempestade enorme. E eu estava bastante assustada e não conseguia dormir. E eu me dei conta que eu estava com medo. E pensei nas pessoas que moravam em moradias bastante precárias, cheias de frestas, feitas com resto de madeira, como essas pessoas estariam se solucionando, ou como estariam se virando. E isso me inquietou muito. E eu fiquei tentando, eu achava que deveria ter uma solução. E eu acho que Deus me iluminou. Depois de 2 horas de pensar, veio a ideia de revestir as paredes com embalagem Tetra Pak. E um pouco que me ajudou nisso, porque eu tinha uma formação de química industrial e sabia que essas embalagens eram feitas com 6 camadas. Dessas 6, 4 de plástico, polietileno. E esses plásticos, 3 camadas eram externa, uma era interna e a outra era alumínio e o papelão, que também era revestido pelo plástico. Então eu pensei assim, puxa, a água da chuva não vai entrar jamais, porque pela presença do plástico. E o alumínio, ele vai manter a casa aquecida no verão, no inverno, e no verão ele vai deixar a casa fresquinha. Então uma casa térmica. E realmente a embalagem da Tetra Pak é um material maravilhoso para isso. E durante esses 6 anos que nós estamos trabalhando, a gente tem recebido muito apoio da população que tem recebido. E eles estão assim bastante satisfeitos porque realmente no verão as casas ficam fresquinhas e no inverno quentinhas e não entra vento, chuva, mosquito, né? Inclusive dentro desta casa que nós estamos filmando, nós pegamos um grande temporal. E foi muito emocionante porque nós já havíamos revestido toda a casa, só faltava o banheiro, né? E ali não tínhamos revestido, mas onde estava revestido não entrou um pinguinho d'água. Então nós ficamos assim muito satisfeitos. O trabalho voluntário, na maioria das vezes, faz mais bem para quem o faz do que para quem o recebe. Eu costumo dizer que a gente chega assim e vê aquela família assim, todos, né, desanimados, tristes. E quando a gente sai, eles dão aquele abraço, vem a criança e diz muito obrigado, tu sai de lá realizado, eu fiz a diferença no mundo, porque deixei mais uma pessoa feliz naquele dia. É algo tão estruturante para a sociedade, né? Porque ter sua casa arrumada, né? E ela traz assim falas, a gente vê ouvir esse retorno é algo assim muito legal, né?
é algo mais que social, né? É algo para a vida das pessoas, né? Para o bem-estar das pessoas. E estamos agradecidos, assim, pela Maria Luísa ter tido essa ideia, ter nos convidado, e hoje, particularmente, o vereador Alberi, né, que também entendeu o nosso projeto. Não sei se ele vai deixar falar, mas essa casa que nós estamos aqui, nós não pagamos aluguel, é da família da esposa do Alberi. Então, as 4 irmãs cederam a casa para nós trabalharmos sem ônibus nenhum. A gente se deslocou até Santo Ângelo e nós ensinamos o Laios Universitário. E lá eles introduziram, nós montamos a chapa com eles e confeccionamos uma casa. E eles começaram a já fazer esse trabalho do Brasil Sem Frestas em Santo Ângelo. Então, em Santo Ângelo e mais outras cidades temos o Brasil Sem Frestas. Melhorou bastante, que tinha bastante evento, não dava para dar banho na nenê, nada, e daí depois que a dona Ana voltou, e a dona Maria melhorou bastante. Como é que era antes aqui a casinha, antes de fazer esse revestimento? Era cheia de buracos, tinha um monte de buracos, agora não tem mais. E quando chovia? Entrava a chuva com vento para dentro da casa, molhava as coisas, agora não molha mais. Casa como esta aqui, nós utilizamos aproximadamente umas 100 chapas. Então, 1.200 caixinhas de embalagem Tetra Pak. A última casa que nós fizemos, que foi a de número 107, foi a última, nós utilizamos mais de 250 chapas. Então, 250 chapas vezes 12 dá um número bastante grande. Então, assim, no mínimo, nós utilizamos 100 chapas por casa que a gente vai, depende do tamanho. Eu acho, assim, que um olhar especial é tudo que nós precisamos. Porque dessa maneira, mais pessoas vão saber que podem nos ajudar. 1 hora por dia, não importa. Não precisa só recolher a caixinha. Isso é fundamental porque é a nossa matéria-prima. Mas esta 1 hora que a pessoa pode dedicar também, além do corte da caixinha, ela vai receber muito em gratidão pessoal. Então eu disse assim, se alguém tiver em depressão, que venha para nós, que ninguém vai ficar. A gente vai ajudar um monte. Bom, eu falei que a gente ia pedir alguma coisa. O que se vai pedir é apenas apoio, auxílio das pessoas, porque, veja bem assim, em torno de 40 voluntários, tranquilamente dá para multiplicar para 100 voluntários, se for o caso. E aumentar essas mais de 107, 108 casas que estão sendo revestidas por dentro com esse produto que, de fato, protege da variação térmica. Primeira coisa, sim, de pedido, angariar mais voluntários. Importante, Padre Wilson, que as pessoas que podem auxiliem. Eu vou dar o telefone depois aqui. Quem quiser auxilia, não precisa ser todos os dias, quando precisa. Principalmente na colocação das placas, porque é elas que colocam. O grampeador, alguns homens também ajudam. Evidentemente que, se tiver mais homens, vai auxiliar bastante. Uma reunião com os presidentes de bairros, onde existem as moradias precárias, e elas existem bastante. Eu vou falar com o nosso presidente Valendorf, e ele que nos convida a participar de uma reunião da OAMPAF, onde elas vão expor qual é o programa e o que querem de auxílio dessas associações. Convite aos coordenadores dos CRAS e agentes de saúde para que colaborem no sentido de nos mostrar onde existem pessoas que precisam desse auxílio. Atenção, Saúl Spinelli e o Luiz Arthur também. Portanto, trabalho de vocês. E já agradecemos, Tota, ao Saúl por ceder o espaço lá nas Sencas, onde se faz o depósito do material. E aqui um recado ao nosso prezado secretário da Educação, ver da possibilidade de incluir, vereador da situação, Alex, como
disciplina, matéria disciplinar no menor aprendiz. Isso é possível. Isso é um desejo delas. E, por último, como solicitação, doações de essas caixas vazias. E aqui vai um pedido, que a caixa venha limpa. É fácil limpar a caixa, 3, 4, 5 caixas em casa, de que elas limparem 100, 200 depois lá no quartel. É simples. Se alguém quer recortar a caixa de acordo com aquilo que foi ensinado, recorta. Ou então manda sem recortar mesmo, mas que venha limpa. Porque cheiro de leite estragado é insuportável. E uma coisa importante, grampeadores ou grampos também se aceita. Mais importante ainda, não se aceita dinheiro. Dinheiro não. Até pode ser alimento não perecível, que elas distribuem, que não percam o foco. O foco é a moradia, proteção da moradia, mas alimento também vem bem. Claudinha, te passo a palavra, senhor presidente, depois eu vou interromper a sessão, né, para entregar um certificado, então, à Tota e à sua patota. Depois ela vai fazer uso da palavra um pouquinho também. Mas eu passo a palavra agora à nossa prezada vereadora. Obrigada, vereador. Eu não podia deixar de parabenizar esse momento, assim, agradecer essas guerreiras que estão aí olhando, né, para as outras pessoas mais necessitadas e fazendo trabalho voluntário. Mas eu gostaria de deixar a sugestão, essa casa, nós somos em 21 vereadores, um número expressivo de assessores e de servidores da casa. Daqui a pouco a gente podia combinar de deixar algum estoque por aqui para que uma vez por semana a gente pudesse levar. Que aqui fosse um ponto de recolhimento, porque a nossa vida é tão corrida que talvez para eu ir até as Sencas, eu acabo não doando. Então, que essa casa pudesse ter um ponto de recolhimento, já que é a casa do povo, né? Fica a sugestão. Está aí uma sugestão. Local de entrega é lá no quartel, ao lado do local dos motoristas, bem fácil localizar. Também ali na Bento Gonçalves, na segunda-feira de tarde, né? Na casa que é da minha esposa Luísa, está à disposição lá. E maiores informações é pelo 9928-3327. Ou, evidentemente, em contato com a Câmara das Voluntárias também. Senhor presidente, eu peço, então, que suspenda a sessão por uns instantes. Depois nós retornamos com a palavra, então, da Tota. Está suspensa a sessão. Então, eu convido aqui a Tota e a sua patota para fazer... Obrigado, vim aqui na frente. Me disseram que eu errei o nome da Valderes, é verdade, Valderes? Acho que não, né? Era só que faltava, né? Valderes Medina. Faço questão que tu seja a primeira a passar aqui, então. Senhor presidente, peço então que reinicie a nossa
nossa sessão solene. Está reaberta a sessão. Obrigada. Eu queria agradecer, em nome do presidente, a todos que estão aqui presentes. Desculpe, continue suspensa para que faça uso da palavra. Deu? Eu queria agradecer a todos, em nome do presidente, a todos os vereadores aqui e aos presentes. Quero agradecer essa manifestação de acolhida do nosso projeto, de reconhecimento por esse diploma, a um trabalho que começou muito pequenininho, há 6 anos atrás, éramos bastante formiga, continuamos ainda formiga, um pouquinho mais gordinha, né? Mas conseguimos aos pouquinhos, durante uma tarde ou 3 tardes, revestir uma casa de pessoas que têm necessidade de conforto térmico. Com isso, esse conforto para nós, esse revestimento, na realidade, a novidade nossa, foi revestir a parede com embalagem Tetra Pak. E isso dá saúde, isso gera saúde. E muita autoestima para as pessoas que o recebem. E eu fico muito feliz e agradeço a Deus muitas e muitas vezes, porque essa ideia veio no momento de preocupação com outras pessoas. E agradeço porque essa ideia veio de Passo Fundo. Hoje nós já somos um grupo maior, mas ainda estamos precisando de voluntários, principalmente para colocação nas casas. É bastante difícil para nós. Nós temos poucos voluntários, um único veículo, e também outra preocupação que nós temos. E primeiro, antes de falarmos disso, nós queremos agradecer muito ao Saúl Spinelli, porque ele nos emprestou o quartel para o recebimento das embalagens Tetra Pak e sua seleção e corte. Então, nós temos muito o que agradecer à Prefeitura. Em nome do prefeito, eu agradeço, porque com a sua autorização foi possível isso acontecer, né? Então, nós só temos que agradecer. Nós temos que agradecer muito ao apoio e pedimos a vocês que nos ajudem a transmitir essa pequena ideia, que vale a pena e que ajuda muita gente. Então, o que vocês puderem nos ajudar a grampear nas casas, nós aceitamos. Quando vocês souberem de moradias ou de situações que precisam de nosso apoio, por favor, nos comuniquem. Eu sempre cedo o meu telefone, 91 28 33 27. Mas eu não posso deixar de agradecer também às voluntárias do Brasil Sem Frestas, porque ninguém faz nada sozinho. E eu agradeço a todo o apoio e essa união, porque essa união é que fez com que muitas pessoas de nossa cidade pudessem hoje contar com um pouco mais de conforto. E eu gostaria que um dia vocês pudessem sentir a nossa alegria quando recebemos o abraço dessas pessoas que nós não temos nem ideia de como são as casas delas. Dá vontade de fazer muita coisa. Dentro da nossa limitação, nós fechamos as frestas e levamos conforto térmico. Tá? Já atingimos 107 casas, gostaríamos de atingir muito mais. Mas, é como eu digo, o trabalho é de formiga. Mas, juntos, com o apoio de todos, chegaremos a um número muito maior. Tá? Muito, muito obrigada pela homenagem. Tá? Deixo aqui o nosso abraço. Brasil Sem Frestas se coloca à disposição da comunidade passofundense. Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Houve uma pequena confusão. Na verdade, nesse momento, não era a sessão. Então, agora está volta a ser a sessão reaberta mesmo. a sessão, vereador. Está reaberta a sessão, então. Eu, em meu nome, em nome da Brasil Sem Frestas, agradeço a expectativa de vocês. E muito obrigado. Agradeço, presidente.